Boa noite a todos, muito boa noite. Já iremos iniciar o nosso estudo. Gostaria de saber se eu estou audível, se está tudo certo aí, para que possamos iniciar os nossos estudos da noite pela Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Meus irmãos, muito boa noite. É uma satisfação enorme estarmos juntos mais uma vez. Boa noite, Helena. Boa noite, Conceição. Boa noite, Felipe. Obrigado pelo feedback. Meus irmãos, que alegria estarmos mais uma vez reunidos, estarmos com Jesus nessa proposta que é a evangelização de nossas almas pela doutrina espírita que tanto nos orienta o coração, que tanto nos amansa os instintos, que tanto nos consola, que tanto nos incita às boas ações, às boas atitudes, aos bons sentimentos. Então deixar aqui registradas a nossa alegria, a nossa gratidão a toda casa, amigo Jesus, Jesus amigo, perdão, de modo que nos proporcione este trabalho em períodos que nós realmente necessitamos refletir, que de fato nós carecemos de nos instruirmos para prosseguirmos avante na nossa jornada. Quero convidar a todos para que possamos fazer uma prece e para que não esmoreçamos diante das nossas dificuldades. Por isso, nós convidamos aqui a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, nosso Criador, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, a nossa Mãe Maria, aos benfeitores espirituais, àqueles responsáveis pelo nosso lar, que neste momento possamos fazer uma corrente de vibrações para que juntos saibamos ser gratos ao Pai, ao Mestre Jesus e a todos que nos acompanham aos passos. Mestre Jesus, agradecemos por tudo, pelas bênçãos derramadas, pela família, pelos amigos. Agradecemos pelo trabalho, pelo pão de cada dia, moral, espiritual, pelo pão material que também nos permite vivenciarmos aqui. Nós queremos agradecer, Pai, pelo dom da vida, muitas bênçãos, muito amor a todos os envolvidos. Que assim seja. Meus irmãos, muito boa noite. Nós hoje vamos falar do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Mediunidade Gratuita. Em realidade, quando nós vamos abrir o capítulo 26, ele está intitulado Dai de graça o que de graça recebeste. E na realidade nós ficamos com a incumbência de estudarmos o capítulo de 7 a 10, intitulado Mediunidade Gratuita, o tema da nossa noite. E é muito interessante do ponto de vista de estudarmos a mediunidade, porque nós sabemos que a mediunidade não é um fator estipulado pelo Espiritismo. Nós sabemos que a mediunidade sempre existiu e sempre existirá na medida em que nós nos comunicamos com os seres espirituais. Todos nós, em alguma extensão, apresentamos as potencialidades da mediunidade. Hoje, como o Espiritismo tem um tríplice aspecto, um aspecto científico, filosófico, com morais almejadas, que nós podemos chamar por religião, na acepção mais pura de sua palavra, nós vamos verificar que a nossa ciência terrena já considera que a mediunidade não passa de um fator orgânico. Claro que dentro das percepções espiritistas nós conseguimos verificar a bênção que é a mediunidade. E discutirmos mediunidade gratuita, hoje convém para nós todos que possamos fazer uma reflexão
não somente em torno da nossa mediunidade, mas em torno daquilo que a humanidade vem fazendo desde que o mundo é mundo. Então, as nossas reflexões sempre são defendidas do ponto de vista textual, em primeira análise, porque o texto nos permite que nós possamos fazer um mergulho nas palavras exatamente que Jesus as proferiu, para que sintamos as vibrações e para que nós não nos possamos vivenciarmos aquilo que o Mestre tem nos abordado, tem nos dito há mais de 2000 anos. Dessa forma, nós iremos trabalhar de uma maneira que possamos trazer aqui a ajuda do evangelista Mateus, lá no capítulo 10, versículo 12, em que está intitulada como Missão dos Doze, assim pela tradução de Haroldo Dutra Dias. Quando nós pensamos na missão dos 12, efetivamente, que Jesus estava se reportando, assim como os evangelistas, à missão dos 12 discípulos. E aí, nesse capítulo 10, no versículo 12, nós vamos encontrar a seguinte passagem: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, de graça recebestes, de graça dai. Meus irmãos, quando nós pensamos em alguns aspectos linguísticos aqui abordados, nós vamos um mergulho no texto que esse evangelista nos propõe para que entendamos como que a mediunidade gratuita ela deve ser trabalhada por nós, sobretudo nós que nos consideramos espíritas e que utilizamos a mediunidade de uma forma inteligente e de uma forma que a gente possa gerar transformações não somente íntimas, mas também no campo social, familiar, cultural que nós estamos atuando. Então, em primeiro lugar, nós vamos verificar que a missão dos 12 discípulos ela está relacionada a algumas diferenças textuais. Quando nós trabalhamos com discípulos, nós estamos falando de um nível mais avançado daquele que abraça a proposta do Cristo. E quando nós vamos fazer essa comparação, essa analogia, verificaremos que Jesus falava, assim como fala, para o espírito imortal que somos, não para o homem que perece, não para o homem ainda não cristianizado, mas um homem que precisa efetivamente se cristianizar, se moralizar. E Jesus fala exatamente para estes, assim como para nós, que buscamos na moralização o passaporte das nossas almas, para que nós possamos transitar pelos mundos, por quaisquer lugares do universo, que é a casa do Pai, com a alegria devida, com o entendimento devido. Então, meus irmãos, quando nós pensamos em discípulo, nós estamos falando de um nível mais avançado daquele que já entende a proposta crística. Porque Jesus fala para todos nós até hoje, nos seus convites, nas suas reflexões, nos seus chamamentos, e não para essas pessoas que estão a modo das turbas, das multidões de antes, que seguem os seus fluxos, os seus ritmos, sem um preparo, sem entenderem o porquê de fazerem isso. Muitos de nós, muitas vezes, nos portamos assim. Agimos como agimos porque esperamos a aprovação de outrem. Agimos a aprovação do nosso grupo social, do nosso grupo de amigos, do nosso grupo familiar. E por isso mesmo é importante que juntos ao Cristo nós tenhamos assertividade moral para tomarmos as melhores atitudes e ações que possam reverberar no nosso campo familiar, social, profissional, de uma forma mais efetiva, pacífica, em que nós nos encontraremos em perfeita comunhão com o Cordeiro Divino. Meus irmãos, quando nós pensamos então na proposta dos 12, nós estamos dizendo aqui que Jesus estabelece um padrão. Percebamos a sua assertividade: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, de graça recebestes, de graça dai. Quando nós pensamos nas palavras curai, erguer e purificai, erguei e purificai, nós vamos notar que são palavras muito imperativas, em que Jesus, de fato, ordenava, dava ali orientações no sentido mais carinhoso da palavra, porque nós sabemos que orientação é a tradução de Torá. E a Torá, depois que foi traduzida do hebraico para o grego, sofreu uma pequena transformação quase que fria, né? Que ela foi passada para a palavra lei. Então, quando Jesus se referia veementemente à lei e aos profetas, ele estava fazendo menção à Torá. E o hebraico é uma língua muito pobre, uma língua sem recursos linguísticos que permitissem que traduções futuras pudessem nos apresentar o ponto central, o cerne daquilo que Jesus tem dito. Então, quando
Quantas coisas nós vamos ler, né, que podem parecer como uma estranha moral do Cristo, porque muitas vezes nós vamos notar que as traduções ainda não são tão fidedignas ao que efetivamente aconteceu. Por isso mesmo, quando Haroldo, junto com a equipe toda da FEB, fez a tradução do Primeiro Testamento, foi justamente de trazer uma perspectiva literária, uma perspectiva que não fosse somente espírita, mas que trouxesse uma abordagem de todas as palavras que poderiam ter significados parecidos, sinônimos, dentro da cultura hebraica. E nós vamos notar, por exemplo, que a palavra daimonis, ela está relacionada não só a demônio, ela está relacionada a gênio, e inclusive existia uma divindade com o nome daimoni. Então, quando nós pensamos nessa proposta, né, Jesus pede para que os médiuns curem os enfermos, ergam os mortos e purifiquem os leprosos, além de expulsar daimonis, que neste caso aqui podem ser gênios, e por gênios nós entendemos como pessoas inteligentes, espíritos inteligentes, por inteligências, enfim, que têm assertividade moral de trabalharem dentro dos seus princípios éticos e daquilo que consideram ainda, dentro de uma lei puramente humana e puramente vinculada à Terra, uma lei com conceitos de certo e errado. Porque nós vamos verificar que o Espiritismo não trabalha com certo e errado. A lei de Deus é imutável, ela simplesmente é. E o fato dela simplesmente ser, ela faz com que nós, pela trajetória das reencarnações, nos adequemos àquilo que é a essência divina. Por isso mesmo, é importante pensar nesse contexto que Jesus, ele delega algumas funções para o discipulado, para que essas missões elas possam ser efetivas. Por nossa vez, nós que abraçamos o Cristo, devemos pensar no nosso contexto atual, o que seria curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos, porque quando nós pensamos na mediunidade, nós não estamos pensando puramente em nós nos fecharmos em uma sala com uma claridade reduzida por questões hormonais e orgânicas naturalmente, para facilitar o transe mediúnico, e justamente para trabalharmos naquilo que qualificamos como reunião mediúnica. Porque a mediunidade, efetivamente, sobretudo nesses itens de 7 a 8, meus irmãos, ela vai ser trabalhada no âmbito do coração. A mediunidade, ela funciona à maneira de uma construção interna que reverbera no externo, e não simplesmente naquilo que nós notamos que ocorre no nosso exterior. Por isso mesmo, nós vamos notar que existiam algumas peculiaridades na cultura hebraica. Notemos nós que a cultura hebraica era uma cultura que adorava mercadejar, ela adorava barganhar, ela adorava comercializar as coisas, inclusive as coisas sagradas. Se nos detivermos a analisar o Primeiro Testamento, inclusive neste capítulo 26, nós notaremos que há uma passagem em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Então, todas as questões materiais eram sim comercializadas, mas inclusive as questões espirituais. As preces eram pagas, meus amigos, justamente para que as pessoas pudessem se eximir de suas responsabilidades. Quantos holocaustos não eram feitos, quantas pessoas não sacrificavam animais para que pudessem se purificar. Então, quando nós pensamos nessa perspectiva, aqueles que eram mais pobres poderiam conseguir uma pomba, matavam essa pomba, e o sangue, muito simbológico na cultura hebraica, né, poderia, ali derramado, poderia purificar aquelas almas. E as pessoas que detinham mais poder, mais posses, muitas vezes sacrificavam carneiros, sacrificavam animais maiores para que pudessem ter mais conexão de purificação com Deus. Essa era a ideia que existia na mentalidade hebraica. Curiosamente, esta ideia atávica ainda vibra em nosso consciente psíquico. Porque nós achamos que nós temos que barganhar, nós temos que comercializar com Deus. Nós temos que estabelecer trocas, de forma que nós nos beneficiamos dentro dos nossos caprichos e das nossas perspectivas falhas, reduzidas, pequenas, né? E essa cultura de barganha com Deus, ela permanece até hoje. Percebamos nós que no dia que nós não vamos à casa espírita, ou no dia em que nós encontramos uma pessoa que não tem o hábito de frequentar uma casa religiosa, sabendo que lá existe, via de regra, um caderno de orações, sempre pede, olha, coloque lá meu nome. É justamente uma espécie de prece barganhada, não no seu sentido de comércio, mas é o que vibra ainda no nosso inconsciente psíquico.
É esse fluxo do pensamento para o externo que ainda vibra na nossa inconsciência e vai para o degrau da consciência, conforme nos explica lá no Mundo Maior, na obra de André Luiz, o espírito calderaro. E nessa perspectiva, a gente vai verificar que nós trazemos do nosso passado espiritual todas essas questões religiosas que ainda não são bem trabalhadas para o nosso plano da materialidade aqui e agora, no que nós chamamos de consciência. Mas nós haveremos de verificar que o Espiritismo vem à maneira de uma grande luz que nos orienta neste túnel da vida, para que nós entendamos as razões da mediunidade. E mais, por que essa mediunidade deve ser gratuita? Porque ainda é muito comum, à semelhança do que acontecia antes de Cristo, nós barganharmos não só com Deus, mas para aqueles que vêm com potencial mediúnico, para aqueles que já adquiriram a consciência, seja por merecimento, seja por dívidas, da mediunidade. E ali conseguem dinheiro para que possam utilizar das suas potências e das suas potencialidades em benefício de si próprio. Muitas vezes estimulando até mesmo o próprio charlatanismo. Nós vamos encontrar que, à época de Kardec, por exemplo, o mundo passava por esses desafios. O mágico Houdini estava em alta, o magnetismo estava por ser descoberto. Existiam muitas pessoas que estavam vinculadas às questões do misticismo, mas quando Kardec estabelece um método científico para que possa orientar a conversa com os espíritos, nós vamos notar que, de fato, o espiritismo orientou, direcionou a mediunidade na nossa realidade, o que hoje, então, nós iremos estudar. Então, nessa cultura hebraica, meus amigos, nós tínhamos ali muitos mitos ainda, uma visão um pouco distante da essência de Deus, mais distante do que hoje nós temos. Porque naquela época, Deus era para nós um ser humano, que apresentava barbas brancas, cabelos brancos para indicar sabedoria, apresentava um cajado para indicar poder, sentado na sua poltrona e nos enxergando, fazendo as coisas. E cultivando em nós próprios cultivávamos isso, que era um verdadeiro temor. Então é muito comum escutar ainda alguns dos nossos antepassados dizendo que nós devemos ter temor a Deus, como se fosse um Deus bravo, um Deus que se irasse, um Deus que se emocionasse, tal como a humanidade faz. Falha. E Deus é puramente amor, na medida em que Ele nos cria simples e ignorante e nos entrega em mãos gloriosas de benfeitores espirituais que conseguem transformar o espírito com E minúsculo, o ser que ainda não é ser, o princípio inteligente, e depois de dormir no mineral, sonhar no vegetal, agitar no animal, para acordar no animal, aí sim receber a inteligência e ter para si a individualidade, a ponto de nós, à medida que vamos nos aclarando, chegarmos no estágio de angelitude e continuarmos num processo de posteridade, como diz Joana de Ângeles, continuar evoluindo à medida em que o tempo passa, né? Então, meus irmãos, assim como a cultura hebraica cultivava todas as questões do mercadejar, do comercializar, nós ainda transportamos isso para o nosso interior. E existiam também algumas peculiaridades que eram complexas ao tempo de Jesus. Por exemplo, a lepra, ela era vista como uma doença, não só como o mal de Hansen, a hanseníase, mas também como todas as dermatites. Então, quaisquer problemas de dermatites eram consideradas lepra. E essa ideia, ela veio cultivada justamente de um mau relacionamento com Deus. Porque quando Moisés recebeu as instruções de Deus, conta-nos as tradições que a sua irmã se chateou e se invejou do próprio Moisés. E a partir desse momento ela desenvolveu a lepra. Então as pessoas começaram a associar que essa doença, a lepra, ela estava associada, ela estava vinculada a um mau relacionamento com Deus. E por isso, essa tradição hebraica trazia esses conceitos de que, pagando-se por preces, por purificações, nós conseguiríamos nos purificarmos diante de Deus. E por isso mesmo, meus amigos, a mediunidade gratuita, ela veio pelo Consolador prometido e pelo próprio Cristo como uma proposta de nós nos desvincularmos a essa materialidade, a essas questões corriqueiras do dia a dia, para
nos transformarmos pouco a pouco nas condições ideais daquilo que abraçamos por crença. Então, a premissa do Cristo para esse ensinamento era justamente para dizer para as pessoas que estavam abertas aos ensinamentos da mediunidade. Porque hoje nós sabemos que a mediunidade ela não carece de dinheiro, ela não carece de locais, ela não carece de carros, de casa, ela não carece de questões materiais. Ela carece de pessoas, carece de espíritos, de corações que sentem, que se emocionam, que têm mente, que vibram pensamento. E esse pensamento se reverbera em emoções, justamente para trazer quadros mentais. E quando nós, então, pensamos no mercadejar da mediunidade, nós estamos contrariando um princípio que é lei divina, que é justamente o fato de nós cobrarmos por algo que nos foi concedido. Quando, então, nós estabelecemos este parâmetro de cobrança em relação àquilo que nos foi dado, nós não estamos sendo justos com aquilo que nos foi ofertado. Porque se um pai concede a um filho um benefício, seja por merecimento ou por aprendizado, ele não pode fazer uso disso por apenas ter recebido. Compete a ele fazer multiplicar estes talentos recebidos. Então, nós vamos notar aqui algumas curiosidades, melhor dizendo, alguns detalhes, algumas sutilezas dos aspectos linguísticos abordados pelo próprio Cristo. Porque quando Jesus fala, como nós já dissemos, ele fala para espíritos imortais, não para homens perecíveis. Jesus nos enxerga hoje como o anjo que seremos amanhã, e não com as nossas fragilidades de agora. Como ele dizia a Pedro, os homens são muito mais frágeis do que perversos, muito mais. E a nossa falta de adesão à moralidade do Cristo, a nossa falta de adesão aos seus princípios, aos seus ensinamentos, ao seu amor, muitas vezes nos distancia da nossa fortaleza moral, fazendo com que nós estabeleçamos mecanismos mais voltados aqui para a materialidade, ainda voltados para toda a questão sexual em excesso, para todas as questões que visam puramente o materialismo, entendendo que o túmulo, ele cessa toda a nossa vida, nos dando a entender que a gente tem que ter pressa para viver. Quando nós pensamos nessa perspectiva, o jovem, ele vai, com toda a força possível, com todo o seu potencial, vivenciar uma juventude, muitas vezes, de conturbação, por acreditar que depois a vida se torna difícil, que a senectude é um processo difícil, que a vida adulta é um processo de muitas responsabilidades e que ele tem que se utilizar desse tempo em benefício de si próprio. E o Espiritismo vem nos aclarar que não, que todas as idades nós poderemos receber as orientações que vertem do alto para fazermos a transformação moral necessária ao nosso crescimento. Então vamos às sutilezas dos aspectos linguísticos. Pensemos nós aqui o que significa cura. Porque quantas pessoas, muitas vezes, procuram reuniões de cura, procuram reuniões em que possam encontrar um médium ou algum espírito em que faça operações apenas como elementos externos, sem construírem no âmago de suas almas a fé que remove montanhas, a esperança do verbo esperançar e não esperar. Muitos de nós confundimos esperança no sentido de esperar e não esperançar, porque esperança é acreditar sim, é ter fé sim, em algo que irá se modificar desde que nós esgotemos as nossas possibilidades de renovação, daqueles princípios que estão em nossa alçada, para que nós possamos ser agentes que intervêm naquele meio. Mas muitos acreditam que ter esperança é apenas esperar. Esperar que Deus possa fazer algo e que nós cruzemos os braços. E não significa isso. Então a cura ela tem que trazer esses elementos de construções moral, de construções de fortaleza do espírito e não da materialidade. Se nós nos apegamos a essas muletas materiais, nós não estamos entendendo a proposta crística. Nós não estamos entendendo aquilo que o Espiritismo veio trazer por critério redivivo em nossas vidas, que são os ensinamentos mais claros e puros de Jesus. Então, o significado da palavra curar, quando Jesus coloca como premissa para o chamamento dos 12 discípulos, é exatamente nós fazermos a modificação interna para, em seguida, fazermos as transformações externas. E se essas pessoas que buscam casas em benefício de cura, nos médios que curam, nos médicos que curam, é porque, efetivamente, existe-se
uma realidade em que o médium pode ser sim um curador, em que ele pode transportar fluidos benéficos para a saúde daquele que recebe, assim como para ele. Mas são fluidos que provêm de grande parte da espiritualidade e parte da sua própria humanidade, assim como acontecem nos passes humano-espirituais, em que os benfeitores daquela casa auxiliam os médiuns passistas na adoção de medidas de puramente técnicas que possam manipular fluidos e beneficiar aqueles que recebam. Receberá maior ressonância no âmago do ser aqueles que estão em consonância com a lei, aqueles que se colocam na posição de crescimento, aqueles que estão de acordo com a proposta crística. Mas aqueles que muitas vezes buscam os médiuns passistas, as casas de cura, intituladas cura, mas com as suas devidas explicações, porque nós sabemos que a cura é algo interno e não em uma casa que se cura, essas pessoas muitas vezes vão encontrar paliativos que não encontraram ressonância no âmago desses corações. Por isso mesmo, meus amigos, quando nós estamos buscando a cura, seja para um câncer, seja para uma doença grave, seja para alguma problemática em que nós achamos indissolúvel, nós temos que buscar as transformações íntimas e verificarmos se dentro do campo de disposições íntimas que nós temos, se as nossas potencialidades estão sendo aguçadas. Porque se nós olhamos para o lado e sempre pensamos que queremos paz, sossego, que esteja tudo bem, talvez nós não estamos entendendo o Espiritismo. Porque o Espiritismo vem nos ensinar o seguinte, que a proposta com Cristo, ela se inicia numa festa de casamento, mas ela termina na cruz. Se a proposta do Cristo se inicia numa festa de casamento e termina numa cruz, é porque nós precisamos entender o que acontece nesse meio do processo. E esse meio do processo, meus amigos, é toda a nossa realidade que nós vivenciamos aqui de fora. Nós estamos dentro do nosso âmbito familiar, profissional, em home office, em quaisquer locais, nós ali temos um posicionamento em que nós poderemos demonstrar as nossas potencialidades. E a cura está vinculada a isso. E não um elemento gratuito, externo, em que nós buscamos puramente por acharmos que alguém possa vir e operar em nós algo que só depende de nós mesmos. Então, todas essas doenças que nos ocorrem têm repercussões do nosso perispírito para que nós consigamos fazer transformações morais. Se eu olho para o lado e está tudo em paz, se é essa paz que eu busco, talvez essa paz de sossego, sem problema, sem reclamação, sem menino chorando, sem chefe me cobrando relatórios, significa dizer que talvez eu não esteja entendendo. Porque quando eu olho para o lado e eu vejo muitos problemas para que eu possa administrá-los, é justamente porque o Cristo já me ensinou a ter visão de que não configura para mim uma proposta interessante a fuga, mas o enfrentamento com a fortaleza moral que o Cristo nos ensina. Então, a mediunidade gratuita ela vem nos trazer um ensinamento muito importante, não somente da mediunidade em si, mas que muitas vezes nós buscamos o espiritismo, os médiuns de cura, os médicos, todos aqueles que apresentam as suas mediunidades específicas, para que eles nos curem e nós façamos apenas um cruzar de braços, nós sejamos passivos. E nós vamos verificar que a cura que Jesus se referia aqui, como premissa aos discípulos, é uma cura que incentiva o trabalho íntimo, que promove a paz pela luta intensa. Nós buscamos o concurso fraterno da espiritualidade amiga para nos orientar nessa tarefa que é a mediunidade. E se nos foi concedida por acréscimo de misericórdia do nosso Divino Pai, é porque há propósito aí. Hoje nós sabemos, de acordo com a própria Joana de Ângeles, que quando nós reencarnamos e trabalhamos com uma mediunidade mais ostensiva, é porque certamente o nosso passado ele clama por reparações. Quanto maior a intensidade, a ostensividade de uma mediunidade, maior é o débito. Maior é o débito que nós temos para com o nosso passado. E a Joana de Ângeles chega a nos dizer que uma operação bem feita da nossa mediunidade aqui na Terra, ela pode nos ajudar a avançar até 2 encarnações, dado o tipo de trabalho delicado a que nós estamos nos referindo. E nós pensamos que essa mediunidade, sendo uma potência hoje orgânica, considerada aqui na nossa glândula pineal, essa glândula pineal que é a glândula da mediunidade, né? Nós vamos verificar que, sendo um fator orgânico, ela traz consigo uma potencialidade do espírito. O espírito traz por si só
essa potencialidade da mediunidade, do intercâmbio espiritual. Desde que o mundo é mundo, existe esse intercâmbio espiritual para que o homem receba os influxos da espiritualidade maior. Então nós vamos notar que o verbo curar aqui ele está justamente vinculado a todo esse trabalho íntimo de disposição interna, de recursos que possam ser angariados pelos princípios e por todas as potencialidades do espírito, para que nós possamos exercer no nosso meio externo, assim como no interno, em primeira análise, todas as transformações de que nós necessitamos. O segundo aspecto linguístico a que nós gostaríamos de enaltecer está relacionado com o segundo verbo que Jesus vem dizer, expulsar. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel irá nos dizer que com a vinda do Cristo, a responsabilidade, a nossa responsabilidade, foi agravada no que diz respeito aos deveres do coração. Porque o Cristo veio em uma promessa aos capelinos, àqueles espíritos que estavam em capela, um planeta que passava por um processo de regeneração tal qual nós passamos agora. E estes espíritos, eles não estavam adequados para a vivência neste planeta. Então, muito tristes, eles tiveram que vir para a Terra com uma dupla missão de transformarem o seu coração, seus corações, no âmbito moral e trazerem para a Terra um processo de enxertia, porque eles tinham um intelecto muito desenvolvido. E aqui nós vamos ter as grandes construções do Egito, por exemplo, os grandes povos que contribuíram muito para a arquitetura, para várias áreas aqui na Terra, com a vinda dos capelinos. E Jesus, numa proposta a esses capelinos, veio com a sua luz para que nós pudéssemos receber esta orientação, este clarão em nossas vidas para toda a eternidade. Então, quando nós pensamos aqui que o Cristo veio e agravou as nossas responsabilidades no que diz respeito ao coração, segundo Emmanuel, é porque nós estamos tocando no aspecto da nossa moralidade. Desde que o Cristo chegou, é de suma importância que nós passemos a nos cristianizarmos. Antes dos capelinos, né, o planeta Terra vivia num planeta apenas de provas, de repetições sucessivas ali das suas reencarnações, com o objetivo de aprender, de crescer, mas depois da vinda do Cristo, em que se inicia esse processo de moralização mais intenso do que nós tínhamos, que era a primeira revelação, nota-se que passamos a ter um planeta de provas e expiações, em que nós deveríamos fazer ele reparações com mais consciência diante dos nossos agravos, dos erros do nosso passado. Então, o verbo expulsar nesse sentido vai trazer para a gente exatamente as nossas dificuldades pretéritas em que nós deveremos fazer a transformação moral, que nós deveremos expulsar de nós. Porque muitas vezes na mediunidade nós pensamos que expulsar espírito é você desvincular o encarnado do desencarnado e aquele desencarnado é o encosto que está te fazendo mal. E não é nada disso. O carinho que Deus tem para com o encarnado obsidiado é o mesmo carinho que ele tem com o espírito obsessor, porque ambos são filhos dele. Notemos nós que um pai não olha para um filho com uma diferenciação, porque ambos estão em conflitos, em brigas. Muito pelo contrário, o pai continua amando ambos, desejando que eles consigam fazer as transformações de seus corações. Por isso mesmo nós nos perguntamos, se Deus é justo e bom, por que ele permite que um obsessor obsidie uma pessoa que está aqui encarnada? E desencarnada também, porque é a obsessão do desencarnado para o desencarnado. Justamente para que eles possam reaver os seus conflitos e ali aprenderem pelo amor a conviverem ou a se distanciarem temporariamente ou a se distanciarem porque já quitaram os seus débitos um em relação aos outros. Então, de suma importância nesse sentido que nós também entendamos o terceiro verbo, que ele coloca para a gente lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Ele vai trazer a ideia de purificação. E como nós já dissemos, a época do povo hebreu, todas as tradições que ali existiam eram tradições ainda muito vinculadas às questões do holocausto. Então, as pessoas de menores recursos, elas iriam sacrificar animais menores para que purificassem suas almas. Assim como as pessoas que tinham mais recursos comprariam animais maiores para que pudessem se purificar mais nesse contexto hebraico. Então, existia-se uma questão do sangue muito específica, porque o sangue, por exemplo, ele era visto como algo impuro. A mulher, à época da sua menstruação, era uma mulher considerada impura.
Ela tinha que ficar à distância de todos os familiares, de todas aquelas pessoas. Porque se porventura ela tocasse em alguém, esse alguém deveria passar por um ritual de purificação, né? Seja pagando ou seja fazendo um ritual mesmo. Pegava um passarinho, matava esse passarinho, tirava o sangue desse passarinho junto a um sacerdote, se banhava daquele sangue e aí sim ele se purificava. A mulher hemorroísa, ela passou por esse desafio. Ela ficou anos, 12 anos, com fluxo de sangue. E o sangue, ele desce, vai descendo, e à medida que nós vamos perdendo sangue, nós vamos morrendo. E ela, então, tendo gastado todos os seus haveres, resolveu sair em procura de Jesus, porque ouviu dizer que ele passava por ali. Em meio à turba, ela corre em direção a Jesus e toca num ponto delicado da veste de Jesus, que era onde tinham bordões que remetiam à lei de Deus. E Jesus, em meio à multidão, nota que dele sai virtude, que alguém o tocou. E os discípulos disseram, mestre, mas muitos te tocam, nós estamos em meio à multidão. Ele disse, mas alguém me tocou e saiu virtude. E ela, instantaneamente, depois de 12 anos, amadureceu internamente aquilo que externamente ela buscava. Foi o contato com Cristo, o médium de Deus, o médium de Deus, o meio de Deus para que nós entendêssemos as leis divinas, a essência divina. E por isso mesmo, meus amigos, ela se curou. Não foi o Cristo que trouxe curas, mas nós, muitas vezes, aquelas pessoas naqueles contextos que conseguiram angariar recursos íntimos para construírem sua fé. Então a mediunidade, ela vem para que possa auxiliar a humanidade na medida em que esclarece, que moraliza o meio social. E aí, esse conceito, sendo ressignificado pelo Espiritismo, faz com que a gente remeta a uma palavra que também era muito comum à época do Cristo, que é a palavra morte. Emmanuel irá comentar para a gente lá na mensagem 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele vai falar sobre a morte. Ele vai trazer um conceito muito importante. Ele diz assim, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Ou seja, a morte para nós, ela foi morta com Jesus. Jesus terminou com o túmulo. Essa história de que a vida perece assim que o corpo perece, com Jesus ganha uma outra dimensão, porque existem várias reencarnações em que nós iremos trabalhar as potências do espírito, intelectualmente e moralmente falando. Então, ao pensarmos que para o cristão a única morte que existe é um desvio da lei de Deus. Quando nós desviamos da lei de Deus, nós estamos gerando morte no espírito. Não existe essa morte aqui, muitas vezes o materialismo vem nos ensinar. E se existe essa morte, nós temos que entender a proposta reencarnatória. Porque mediunidade, meus amigos, ela vem crescendo à medida em que nós nos dedicamos a ela. Muitos espíritas, nós ouvimos dizer no meio espírita, se intitulam por portas. Ah, eu sou uma porta. Ah, eu não tenho sensibilidade. Eu não escuto espíritos, eu não vejo espíritos, eu não escrevo, eu não psicografo, eu não psicofono. Eu tenho dificuldades para perceber, para sentir. Eu não consigo arrepiar. As pessoas chegam a acreditar que as sensações orgânicas puramente traduzem mediunidade. E na realidade nós vamos entender que nós precisamos de estudo. Nós precisamos pegar o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, em primeira análise, o livro dos Espíritos, de onde saem todos os outros, e estudarmos as obras subsidiárias para que entendamos o conceito da mediunidade. Porque a mediunidade gratuita, ela tem o objetivo de trazer essas transformações que outrora já temos dito, mas também tem uma função de moralização, de nos trazer conhecimento acerca das potências do espírito. E por isso mesmo, se estamos sempre reencarnando, poderemos nós potencializarmos as nossas ações mediúnicas no sentido de compreendermos aquilo que o Cristo nos trouxe. Então, ao abordarmos a morte, nós estamos dizendo que uma hora este corpo físico perecerá. Uma hora eu deixarei o meu trabalho, eu deixarei a minha vida, eu deixarei os meus filhos, eu deixarei os meus pais, eu deixarei a terra para estar em outra instância. E a mediunidade vem nos resgatar justamente de muitos dos nossos débitos e dos nossos conceitos pretéritos equivocados. Por isso, meus amigos, nós temos que pensar que quando nós recebemos de graça a mediunidade, de graça ela tem que ser ofertada. Na medida em que não se pode tornar uma profissão, como nos diz
dos itens de 7 a 10 no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Porque muitas pessoas fazem da mediunidade a sua profissão, alegando não terem como sobreviverem. Mas essa mediunidade, na realidade, ela vem para resgatar as potências do espírito, os débitos equivocados daqueles que detêm essa mediunidade. Nós reiteramos, quanto maior a ostensividade de uma mediunidade, maior o nosso débito para com o passado. Porque, em realidade, muitos amigos podem pensar que o que vai fazer transformação, o que vai gerar grandes repercussões em termos de mediunidade, é o mediunato, como aconteceu com o Chico Xavier, como acontece com o Divaldo Franco. Eles já chegaram no nível de mediunidade em contato direto com o mentor espiritual. E o nosso tipo de mediunidade, na maior parte das vezes, é uma mediunidade provacional. É uma mediunidade em que nós notaremos as dificuldades da própria mediunidade, das características. E se nós utilizamos dessa potência, desse recurso, para nos beneficiarmos financeiramente, nós estamos entendendo equivocadamente a mediunidade. E mais sério do que pensarmos em dar de graça o que nós recebemos de graça, nós não podemos pensar só no financeiro. O mais sério disso tudo são as barganhas que nós continuamos fazendo, tendo a mediunidade. Nós prendemos muitas pessoas por acharmos que já detemos certa porção do conhecimento acerca da nossa mediunidade. Nós fazemos trocas. Como eu te ajudei com isso, é do seu dever que você me auxilie, que você aprove as minhas ações, que você me bajule, que você cuide dos meus caprichos emocionais, que você me alimente. Então, do ponto de vista de dar gratuitamente o que nós recebemos gratuitamente, não é somente financeiramente. Nós temos aqui a perspectiva que Kardec nos traz da moralidade. Porque muitas pessoas usam a mediunidade não mais para receberem dinheiro, mas principalmente para fazerem trocas emocionais, psicológicas. Por isso mesmo, na questão 382 de o livro O Consolador, Emmanuel irá nos dizer o seguinte: qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica se tem os percalços e as suas lutas dolorosas, e é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, ou seja, da moral e do intelecto, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. E aí, essa resposta que Emmanuel nos dá é uma menção ao texto de Joel, capítulo 3, lá no Primeiro Testamento, em que diz assim: depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Meus amigos, a mediunidade, portanto, ela não se configura apenas por uma potência inativa. É uma potência que nós deveremos fazer com que essa promessa do Cristo seja efetivamente glorificada, enaltecida por todas as promessas que ele fez, por todos os ensinamentos que ele nos trouxe e, sobretudo, porque nós, enquanto espíritos imortais, deveremos desenvolver as nossas potencialidades. Meus amigos, para que nós possamos refletir melhor acerca da mediunidade gratuita, façamos aqui uma pequena reflexão em torno das nossas ações diante da mediunidade que todos nós possuímos, para que nós consigamos dar sequência na nossa vida com tranquilidade. Sobretudo em tempos pandêmicos, em que nós não estamos exercendo efetivamente nas casas espíritas a nossa mediunidade, convém refletirmos qual a porção do meu conhecimento, do meu sentimento eu tenho direcionado aos irmãos desencarnados. O que eu tenho oferecido no meu culto ao lar, o que eu tenho ofertado enquanto pensamentos, enquanto convivência com aqueles que ainda eu posso estar próximo. Então, dar de graça o que de graça nós recebemos é exatamente isso. Ofertarmos o nosso melhor, as nossas melhores vibrações, a nossa melhor energia, para aprendermos a querer como Cristo quer. Para aprendermos a sentir como Cristo sente, a amar como Ele ama.
Por isso, meus amigos, nós deixamos aqui registrados os nossos votos de paz, de muitas alegrias, e queremos dizer aqui que podem se sentir à vontade para aqueles que queiram participar, se tiverem alguma dúvida, dizer aqui da nossa alegria. E hoje, vi que o nosso irmão Herbert participou, nos deu uma boa noite aqui. Nós queremos parabenizá-lo pelo seu aniversário, pelo seu natalício. Jesus lhe forneça votos de muita paz, meu amigo, e força para seguir avante na sua trajetória. Meus amigos, nós deixamos então aqui registrado mais uma vez a nossa alegria e vamos fazer a nossa prece final para que possamos dar sequência nas nossas vidas cotidianas, pedindo a Deus, a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, que fortaleça nossos princípios, fortaleça os nossos corações, as nossas fragilidades, que nos incentive ao pensamento do amor, do perdão, da compreensão que veste do alto, para que sigamos as nossas trajetórias com o olhar do Cristo. Mestre amado, abençoe os nossos lares, abençoe os corações, a todos que amamos, a todo o planeta Terra, Mestre, sem distinção, no sentimento de humanidade que aqui nós nos colocamos, que todos estejam abençoados e sejam abençoados pelo Teu amor. Sê conosco hoje e sempre, que os mentores espirituais possam fluidificar as águas das nossas casas, pacificar os corações, abençoar os doentes, os desesperados, os aflitos, os que padecem, aqueles que sofrem com as desencarnações dos familiares e das suas próprias desencarnações, os nossos votos de paz, Mestre. Anjos da guarda, mentores espirituais, estejam conosco, nos intuam, nos inspirem, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito boa noite. Um grande abraço no coração. Até mais.